Emerson Sheik, uma das lendas que jogou tanto no Flamengo como no Corinthians, sim, saiu a público e desabafou sobre qual dos clubes é melhor, comparando com a atual situação que o Felipe Luís está a levar o Flamengo um pouco mais distante. Então se liga só nesse desabafo da lenda e no que a mídia inteira continua louca com a qualidade do Flamengo do Felipe Luís. Se liga só nisso. Flamengo, massa, incrível, né? A torcida muito grande. E no Corinthians também. O que você pode pontuar de diferença dessas duas torcidas, né? Que privilégio, aliás, né? Você teve na sua carreira de jogador de futebol. Pô, deu muito certo, assim. Tudo que eu sonhei lá enquanto criança deu certo. Eu queria muito jogar no Flamengo, clube de infância, que eu torcia, que eu amava, enfim. E tive 2 passagens pelo Flamengo. Falar só de uma torcida é muito complicado. Eu vou colocar as duas torcidas no mesmo patamar, porque não são apenas números, né, numerosas, né? São 2 torcidas que incentiva, que se faz presente o tempo inteiro, e pro atleta é incrível. Jogar no Maracanã com 70... Você jogou naquele antigo? Eu joguei Maracanã. No antigo, com 80, né? Eu peguei 80 mil. Tinha geral ali. Eu peguei muita gente lá, e é incrível. E eu já peguei Corinthians também, no Pacaembu, com um caminhão de gente fora e 4 caminhões... 2 caminhões dentro e 6 caminhões fora querendo entrar. Então são 2 torcidas assim inexplicáveis, e quem jogou nos 2 pode se considerar aí realmente privilegiado, porque é incrível. Para mim as 2 estão no mesmo nível, tá no mesmo patamar, são incríveis, não dá para apontar, né? Assim, se eu não falar do Corinthians com mais carinho, eu talvez estaria sendo injusto. Né? Sim. Porque eu tenho uma história dentro do Corinthians que ela é muito rica, né? Eu não estou falando de troféus, eu estou falando de sentimento, de envolvimento mesmo com a instituição, com o torcedor. O que eu ouvia e ouço até hoje do torcedor: você me representou dentro de campo. Então o cara achava que eu tinha o perfil dele, eles falam até do maloqueiro, né? Eu tenho um documentário meu que fala disso, né, do maloqueiro e tal. Então, é óbvio que eu tenho uma conexão muito maior natural com a torcida do Corinthians, né? É campeão de tudo. Eu tenho 2 títulos brasileiros pelo Corinthians, paulistas, Libertadores, enfim, Mundial, tenho tudo. Então, é óbvio que o Corinthians, na minha vida, ele foi muito maior do que o Flamengo. Agora, são 2 grandes torcidas. Mas no cômputo geral, foi uma passagem razoável. Ele foi campeão carioca, né? Ele chegou até essa fase da Copa do Brasil, eliminou o Palmeiras, eliminou o Bahia, né? Deixou o time em 4º no Brasileiro, com um jogo a menos. Não é uma colocação ruim. Tá aquém, claro que tá aquém. Esperava-se do Flamengo, tá ali brigando, liderando, junto ali e tal. Por erros dele e do clube. Sempre vou lembrar, o Flamengo jogou com o Palmeiras na quarta-feira, ganhou 2-0 no Rio de Janeiro, Copa do Brasil. No sábado, depois o time reserva contra o São Paulo. Alguém acha que foi decisão do Tite? Foi decisão do clube. E o Tite pecou porque ele tinha tamanho para dar uma de Jorge Jesus ali e falar assim: eu não vou abrir mão, como falava o português, eu quero a liga, não quero a taça. E colocar o time titular contra o São Paulo e o time possível contra o Palmeiras. Podia ser rebaixado, ser eliminado. Paciência. É do jogo, você vai ter que fazer escolhas. E ele fez as escolhas que a chefia mandou. Ele foi obediente. Ele é um técnico que tinha tamanho para chegar ali e falar: não, eu vou brigar pelo campeonato. Ele era líder do campeonato com jogo a menos. Como você coloca um time reserva, fora de casa, contra o campeão da Copa do Brasil, né? Sendo líder com jogo a menos. Ali o Flamengo falou assim: o brasileiro é secundário. Foi o recado que foi mandado. É claro que havia muito interesse, há interesse de ganhar uma taça antes da eleição. Talvez por isso mesmo a diretoria acha que a Copa do Brasil tinha que ter prioridade. Talvez eles imaginem que uma eliminação para o Palmeiras poderia atrapalhar os planos eleitorais, inclusive de candidato a vereador, como foi o caso do Marcos Braz. É possível pensar um monte de coisas, né? Mas o Flamengo abandonou e ele errou aí. Mas tudo ruim, tudo não é verdade. Isso é simplesmente você... aí para mim não tem análise aí. Aí só tem o quê? Você fica vociferando um monte de coisa. Gritando, então como faz o Thiago? Faz um monte de gente. Você não analisa, você não esmiuça. Entendeu? Teve alguns jogos razoáveis, alguns jogos bons, jogos ruins. A Libertadores, isso sim, foi um horror. Péssima.
O Flamengo perdeu 2 vezes para o Bolívar, uma para o Palestino e uma em casa para o Peñarol, e ficou 167 minutos perdendo para o Peñarol de 1-0 no agregado, não foi capaz de fazer um mísero gol. Culpa só do Tite? Claro que não. Culpa da diretoria, culpa dos jogadores. Também, é óbvio. Vou falar de São Paulo de novo. Tem gente agora falando que o Zubeldia, então o Zubeldia perdeu o pênalti? O Zubeldia perdeu o gol sem goleiro? Ou foi o Caleri? Quer dizer, a culpa toda é do técnico? A culpa também é do Zubeldia, pela eliminação do São Paulo, também é dos jogadores. Também tem parte da diretoria, claro. O Flamengo é a mesma coisa. Então, quando você coloca toda a culpa no Tite, você isenta os jogadores que são responsáveis também pelo fiasco na Libertadores e a diretoria. Reparem que no dia seguinte, dias depois, logo depois, no dia seguinte, o Tite foi demitido, foi no mesmo dia. Foi no mesmo dia, já apareceu o Felipe Luiz desfilando pelo CT as imagens da Flá TV do Marcos Braz do lado dele. Tá tudo bem. A história é que pela manhã já demitiu o Tite. Aí à tarde... E aí 7 da manhã já teve o comunicado do Felipe Luiz. E à tarde teve a imagem, já estava nas redes. O Marcos Braz desfilando. Aí apresentaram o Felipe Luiz numa coletiva no outro dia. Já foi no dia seguinte. Estava lá o candidato da situação, o presidente, o Marcos Braz. Então o candidato a vereador, todo mundo lá. Ou seja, opa, tá tudo lindo agora. Cara, mas a eliminação para o Peñarol foi há 5 dias. Parece que não houve nada. Então quando você fica apontando... Isso é uma tolia. Desculpa, isso é pouco inteligente. Se você torce pelo Flamengo e você pensa assim, você não está prestando atenção. Você está ajudando a fazer uma cortina de fumaça, botar a culpa num cara só que tem a responsabilidade dele, que é o técnico demitido, e você isenta todo mundo. Jogador entrando fora de forma em campo, jogador que se arrasta em campo, jogador que não joga nada há 2 anos, tem de tudo ali. Que perde o gol na chance de marcar no final. Então, tudo é culpa do técnico. Não é só do técnico, evidente que não. E o Felipe Luiz fez 2 jogos. 2 jogos. O primeiro, muito parecido com o roteiro dos jogos do Tite, do ponto de vista do comportamento da equipe. Cria, perde o gol, e cedendo chance ao Corinthians no segundo tempo. 2 bolas na trave, bola que o Léo Pereira tirou, que já ia entrando. Primeiro tempo, não. O Corinthians praticamente não fez nada. Só teve um justo garro. O segundo já mudou. Então foi um time vulnerável, né, e que perdeu muita chance. Esse é o roteiro do Tite e de outros técnicos. Que marcou pressão, o Flamengo marcou pressão alta com o Tite, com o Sampaoli, com o Vitor Pereira.